Oi pessoal, tudo bem? Bora comigo aqui, ó, descascar essas mandiocas. Meus amores, acabei de chegar de viagem, né? E eu trouxe, né, na casa de minha mãe essas raízes aqui, meus amores. Que hoje, né, eu vou estar aqui, ó, descascando junto com vocês. Meus amores, a mandioca, ó, maravilhosa, meus. Eu trouxe bastante, né, dividi com a minha sogra. Deixei só um pouquinho aqui pra casa mesmo. Vou descascar, meus amores, colocar aqui nessas vasilhas aqui pra eu poder, né, reservar no congelador, meus lindos. E ir comendo, né, durante a semana. Gente, pensa na mandioca boa, viu? Aqui em casa, meus amores, não tenho, né, onde plantar, então acabei trazendo da casa da minha mãe, meus amores. Gente, pensa numa raiz que tá grande, viu? Olha. Maravilhosa, meus amores. E eu preciso, né, tá descascando aqui, meus amores, enquanto antes, né, pra ela não estragar, meus lindos. Olha, meus amores, maravilhosa. A gente ia fazer farinha, meus amores, mas não deu tempo, né, de fazer. Não deu tempo. Olha, meus amores, que maravilha. Vai ficar sujinha assim de terra, meus amores, mas depois, né, eu lavo ali e vou já levar pro congelador pra poder reservar, meus amores. Que ela é muito fácil de estragar, meus amores. Olha, já tava começando aqui, ó. Por conta da alta temperatura, né? Mesmo com o ar-condicionado ligado, meus amores, não tem jeito, né? Acaba ficando desse jeito aqui, meus lindos. Gente, uma mandioca maravilhosa com a carne de porco. Uma delícia, meus lindos, pra fazer um bolo. Fica uma delícia também, meus amores. Gente, tem bastante terra aqui. Eu não sei se dá pra vocês verem, meus amores. Mas tem muita terra aqui ainda. Eu trouxe assim, né, na terra, meus amores, pra ela durar mais, né, e não estragar, meus amores. Porque, como eu falei pra vocês, né, ela estraga muito rápido, meus amores. Gente, cheguei, né? Já coloquei as roupas sujas pra lavar, meus amores. Tô com a máquina aqui cheia de roupa pra estender e o tanquinho cheio de roupa pra poder enxaguar, né? Aí, desocupando aqui a máquina, eu vou, né, estender essas roupas que já lavaram e colocar as que estão no tanquinho pra poder enxaguar, meus amores. Gente, correria, viu? Minha casa também tá toda empoeirada, meus amores. Terminando aqui, vou já lavar também minha casa, tirar a poeira, né? Olha, meus amores, vai começando a ficar assim, ó. A cor vai ficando escura, meus amores. Por isso que eu logo vim aqui, gente, só almocei. Não deu tempo de fazer almoço, né? Aí meu esposo pediu marmita pra gente. Eu almocei e eu vim já pra cá pra cuidar aqui, meus amores, pra não perder, porque essa mandioca é muito boa, meus amigos. Ó, essa aqui tá bem branquinha, meus amigos. Mas algumas raízes, né, já tá começando, meus amores, a estragar. Foi tudo bem de viagem, meus amores, graças a Deus, né? Tô de volta aqui pra casa, na minha casa. Tudo em paz, só alegria, graças a Deus, né? Mais um dia aqui gravando pra vocês. Que seja um dia, né? E uma noite abençoada pra todos nós, meus amores. Gente, eu peguei bastante sol, ó, na minha pele. Porque aqui em casa, meus amores, quase que eu não pego sol, né? Quando eu vou pra rua resolver alguma coisa, eu vou mais de carro, né? Tem a moto, mas eu vou mais de carro.
Aí acabo, né, pegando pouco sol, mas lá na casa da minha mãe, meus amores, fui capinar, né, vai os terreiros, não tem jeito, gente. O sol é muito quente, meus amores. Muito quente o sol, a temperatura é muito alta, meus amores. Olha, meus amores, que maravilha. Minha mãe gosta de comer assim, meus amores. Crua, né? Mas eu não gosto, não. Prefiro cozinhar, né? Antigamente eu gostava muito de comer, meus amores, ela cozida, né? E tomar café. Gente, não sei se vocês já fizeram isso, mas é muito bom, meus amores. A mandioca cozida, né, com café. Aqui a gente chama de mandioca, não sei na região de vocês, né? Porque dependendo da região, né, o nome muda, né, pra aipim, mandioca. Macaxeira, né, que também chamam, né? Mas aqui a gente só conhece por mandioca, meus amores. Gente, o jardim da minha mãe é maravilhoso, gente. Que coisa mais linda. Eu fico encantada, meus amores. Como é belo, viu, o jardim dela. E ela cuida com tanto carinho, tanto amor, meus amores. Que tudo que ela planta, né, fica lindo, meus amores. Tudo, tudo. Quando a gente chega, né, lá, só alegria, meus amigos, mas quando a gente vem embora, a gente bate uma tristeza, né? Uma tristeza. Mas infelizmente a gente tem que voltar pra casa, né? Meu esposo tem que trabalhar. Tem outras coisas também pra fazer, então, meus amigos, infelizmente, né, a gente não pode ficar tanto tempo, né? Tem que voltar pra casa pra cuidar das coisas, meus amores. Gente, eu vou tentar tirar essa partezinha aqui que tá começando a ficar mais escura. Ver se eu consigo salvar aqui, meus amores, a raiz, né? Gente, uma mandioca com carne. Uma delícia, meus amores. Vou fazer com carne moída, carne de porco. Olha, meus amigos, como é que ela fica. Ó, a diferença, né? Aí eu vou tentar tirar essa partezinha aqui, que já tá ficando assim mais escura. Eu vou tentar salvar, né? Ó, vou cortar aqui tudo, meus amigos, até eu conseguir tirar essa partezinha aqui. Gente, tinha muita batata lá também, meus amigos. Batata doce, gente, uma delícia. Comi bastante, mas eu não trouxe. Preferi trazer, né, a mandioca, né? Que a minha sogra gosta bastante também. Já aproveitei, já dividi com ela, né? Tudo que eu trouxe. Gente, eu trouxe também a abóbora. Gente, uma delícia. A abóbora, né? Tangerina, meus amores. Feijão. Feijão de corda, né? Uma delícia também, meus amores, pra fazer uma farofa com bacon, né? Gente, uma delícia. Gente, o tanquinho parou e ficou fazendo esse barulho aí, meus amores. Não sei se dá pra vocês perceberem. Pois é, meus amores, a gente ia fazer farinha, meus Deus. Mas aí acabou chegando o pessoal lá na casa do meu avô, né? Que é a casa de farinha na casa dele. Aí a gente acabou ficando sem tempo, né? Pra poder fazer a produção da farinha, gente. Mas a minha mãe tinha feito e eu acabei trazendo um pouco, né? Da farinha que ela tinha lá. Gente, uma delícia. Farinha feita com essa mandioca aqui, meus amores. Gente, é muito bom, meus amores, é muito divertido fazer farinha. Se reúne todo mundo, meus amores. Aí todo mundo vai lá pra casa do meu avô, né, pra poder ajudar a descascar a mandioca, né, gente? É um processo difícil, meus amores, mas vale muito a pena, gente.
Só de ficar todo mundo ali, né, juntinho ali, conversando. Gente, é muito bom, meus amores. Aí minha mãe tava querendo fazer, né, mas aí felizmente não deu pra gente fazer, mas aí fica pra próxima, né, pra gente fazer a farinha. A minha tia tava por lá, né, há 2 meses atrás, aí eles fizeram, né, aí minha mãe tinha guardado um pouco lá, eu acabei trazendo um pouco da farinha que ela tinha lá. Mas ela tava toda animada pra poder fazer a farinha. E eu também, gente, é tão bom. Mas aí, né, fica pra próxima vez pra gente fazer a produção, né, da farinha. Gente, quanta terra tem aqui. Olha, meus amores. Gente, pensa numa terra boa, meus amores. Tudo que a gente planta lá, meus amores, colhe. Muito boa essa terra aqui, meus lindos. E vocês, meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Me dizem nos comentários. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? Tudo na paz. Pra você que é novo, já deixa seu like, tá se inscrevendo no canal pra mais vídeos. Gente, é bem satisfatório que ela sai bem inteirinha, meus lindos, ó. Gente, sai inteirinha. Eu fico encantada com isso, meus lindos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, meus amores. Gente, a casca sai inteirinha. Não é aquela mandioca que a gente precisa, né? Tá, ó, descascando. Gente, ela sai inteirinha. É incrível isso, meus amores. Vou ver aqui se tem mais, né? Pronto, meus amores, já descasquei toda a mandioca, ó. Deu bastante casca, meus amores. A mandioca tá aqui. Deu bastante também, meus amores. Gente, eu vou ter que reservar isso aqui tudo no congelador. Caiu algumas aqui no chão, meus amores. Vou pegar aqui pra mim poder, né, colocar ali na lixeira. Gente, é muita terra, meus amores. Trazer aqui, meus amores, pro tanque, né? Porque fica melhor aqui pra mim poder lavar, né? Água corrente. Essa água aqui pra minha geladeira. Gente, é muita mandioca, viu? Vou colocar aqui nessa vasilha, meus amores, que depois eu vou pegar no sabão, né? Pra eu poder separar e colocar no congelador, meus amigos. Vou dar direitinho aqui, né? Pra eu poder estar colocando aqui a mandioca. Gente, esse horário o sol bate bastante aqui, né? Bem quente, meus amores. Esfregar bem, meus amores, pra tirar aqui toda a terra, né? Olha, meus amores, fica bem branquinha, maravilhosa. Gente, essa mandioca veio com uma costela, meus amores. Gente, pensa na delícia que fica, viu? Com cheiro verde, bem temperada, né? A gente gosta de comida bem temperada. Bastante alho, cebola, pimentão. Olha, meus amigos, que maravilha, meus amigos. Gente, pensa no sol forte que tá aqui hoje, viu? Virou chapéu, meus amigos, deixei lá na casa da minha mãe. Falei, mãe, guarda aí pra mim, porque quando eu voltar, né, já sei que é pra mim poder usar. Aí eu deixei lá mesmo.
Gente, um chapéu que eu comprei, né, pra me usar na praia. Aí tava aqui em casa guardado, né? Falei, vou levar lá pra roça, pra casa da minha mãe, né? Pra eu poder, né, usar ele lá no sol. Poder andar lá, né, e tudo, capinar. Aí peguei e levei. E já deixei lá pra próxima vez poder usar. Lavar tudo bem lavado, meus amores, pra ficar, né, bem limpinha, tirar toda essa terra aqui. Deixar aqui tudo limpinho, né? Maravilhoso. A da minha sogra, né, já pedi para meu esposo levar, né, pra ela poder cuidar lá, né, gente? Olha, não estragar, porque é muito bem essa mandioca aqui, né, gente? Vou comer um pedacinho aqui. Maravilhoso, meus amores. Uma delícia. Olha o solzinho quente, viu, meus amores? Pronto, meus amores, olha como ficou, meus lindos. Gente, maravilhosa, ó. Agora, meus amores, eu vou cortar, né, pedaços menores, né, pra ficar melhor pra mim poder guardar, meus lindos. Aí eu divido, né, em porções, né, e vou cozinhando durante a semana, meus lindos. Dá pra comer bastante tempo, meus amores, tem muita mandioca. Gente, uma delícia, meus amores. Tirar aquelas partezinhas que já estão, né, mudando de cor, meus amores. Gente, eu não sei o que fazer, né, pra não ficar assim na hora de trazer. Porque a gente tira, né, junto com a terra. Eu fiz de tudo, né, pra evitar, né, cortar a raiz, meus amores. Porque esse lado duraria mais, né? Mas acabou que algumas partes não ficaram escuras, né? Mas ainda dá pra aproveitar bastante, meus amigos. Gente, olha quanta mandioca tem aqui. E eu tirei só algumas raízes aqui pra casa, né? Pra minha sogra não andar mais, né? Porque minha geladeira é pequena, meus amigos. Aí eu não tenho, né, espaço suficiente pra poder guardar tudo isso aqui, meus amigos. Gente, olha quanta mandioca tem aqui. Congelada, eu não sei se dá pra trazer, meus amores. Eu nunca fiz o teste, né? Porque a minha mãe, ela mora, né, um pouquinho distante aqui de mim, meus amores. Então, eu nunca fiz o teste, né, assim, no isopor dá pra trazer, né, e ela não ficar escura assim. Eu nunca fiz o teste, meus amores. Se trazer ela congelada, né, tem uma durabilidade maior, né. Olha, meus amores, gente, olha quanta mandioca tem aqui. Gente, maravilhosa.
Agora, meus amigos, eu vou levar, né, pro congelador, meus amigos, eu vou separar em porções, né? Pra não estar cozinhando, né, durante a semana. A gente também vai aproveitar e fazer um bolo com essa mandioca aqui, que tá bem fresquinha, maravilhosa. E eu vou ficando por aqui, meus. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!